Boa noite. Depois da mediação com sucesso do acordo de entendimento entre Ruanda e Uganda a 21 de agosto último, Luanda é novamente a capital africana da paz. A cidade acolhe desde ontem a primeira edição da Bienal Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz. Um evento que visa a promoção e consolidação da paz na mente dos africanos através do diálogo, da reflexão e de manifestações culturais, e que foi prestigiado por 12 chefes de Estado e diversas personalidades africanas. A Bienal é um marco que evidencia o retorno à ideologia panafricanista assente na união dos povos para a resolução dos problemas do continente. Mas como garantir a cultura da paz num continente onde os cenários de conflitos são imprevisíveis? Como fomentar o desenvolvimento sustentável com uma acentuada crise de identidade cultural? O impacto da Bienal de Luanda para a cultura da paz é o tema desta edição do Visão Atual. A seguir, vamos apresentar uma peça de enquadramento sobre os objetivos desta Bienal de Luanda. É conversando que nos entendemos. E durante 5 dias, o diálogo em torno do cultivo da paz em África está em debate na primeira edição da Bienal de Luanda. O presidente da República, João Lourenço, alertou que a crescente importância das redes sociais no seio da juventude deve ser aproveitada para o reforço da cultura da paz e da não-violência. Os meios de comunicação tradicionais e digitais têm também um papel de grande importância na difusão e valorização das nossas realizações. A crescente importância das redes sociais no seio da juventude deve ser aproveitada, sobretudo, para o reforço da cultura da paz e da não-violência. Denis Mukwege, Prémio Nobel da Paz de 2018, reafirma o valor da solidariedade africana. Il est temps aussi de réaffirmer nos valeurs de solidarité de fraternité africaine. Si la géopolitique globale a souvent contribué à l'instabilité de notre continent, já o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, reafirmou que a presença do Prémio Nobel da Paz na Bienal será útil para a passagem da sua experiência. Mon souhait est que ce forum, qui rassemble des intelligences venues d'horizons divers, fasse une analyse sans complaisance des préoccupations africaines dans l'appropriation et la promotion de la culture de la paix dans le continent. J'ai saisi ici cette opportunité pour saluer notre frère Denis Mukwege, dont l'engagement en faveur de la paix a été couronné par le prix Nobel en 2018. Son expertise, je dirais son expérience, nous sera d'une grande utilité. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou que o continente tem a maior falta de democracia e liberdade de expressão. Sur ce continent comme ailleurs, pour défendre le pluralisme, le débat d'idées, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes. Parce qu'il n'y a pas de paix sans ces débats pluralistes, il n'y a pas de paix sans liberté de la presse. Teixeira Cândido reforça o papel dos mídias para a cultura de paz. O principal espaço público no século XXI é a mídia. Nem sequer o Parlamento, nem sequer nenhum outro espaço. Não há outro espaço como a mídia, porque ela tem um alcance, porque ela influencia, porque é capaz de educar para a cidadania. Portanto, tem esse papel todo. Se tem este papel todo, ela tem que servir à comunidade. Se não serve à comunidade, não promove a paz. A Bienal é uma plataforma que visa desenvolver e consolidar uma cultura de paz e não violência, desencadeando um movimento pan-africano que promova a diversidade cultural e a unidade africana. Sob o lema Construir e Preservar a Paz, um movimento de vários atores, a Bienal decorre em Luanda até o dia 22 de setembro. Para os próximos 55 minutos, vamos debater com os nossos convidados sobre esta Bienal da Cultura da Paz, que se realiza aqui na capital angolana. Nós convidamos o crítico musical e homem de cultura, João Fortunato. João, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Historiador Fernando Manuel, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, João de Almeida. O académico Paulo Gamba, boa noite. Paulo, bem-vindo. Boa noite, João. E o pesquisador africano Isidro Fortunato. Boa noite, boa noite. Eu vou começar justamente pelo João Fortunato. João, duas afirmações chamaram-me a atenção
na abertura desta Bienal. A secretária ou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que o continente tem um déficit de democracia, de debates e principalmente de liberdade de imprensa. E o Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, disse que estaríamos a caminho de uma terceira colonização, e ela aponta dois aspectos essenciais. O primeiro teria a ver com a globalização e o segundo, a transferência das empresas asiáticas para o continente africano. Como é que analisa estas declarações? São questões muito atuais. Primeiro, acho que o Estado angolano, a Unesco e a União Africana estão de parabéns. João, E temos depois- um problema eventualmente com o seu microfone. Deixa-me passar a primeira abordagem para o historiador Fernando Manuel. Muito boa noite, colegas do painel. Exato. É sempre um prazer partilhar esta mesa redonda com um dinossauro da nossa música tradicional, moderna e também contemporânea, como é o João Fortunato, e dois jovens historiadores da nova geração. É para mim um grande prazer e, obviamente, com o João de Almeida como moderador. A Bienal é bem-vinda no nosso país, porquanto os temas e os textos que estão em discussão vão de encontro ao contexto que o nosso continente vive. Concretamente, a ausência notória da nossa identidade cultural, a ausência da paz, que é o ponto fulcral desta mesma Bienal, assim como as oportunidades para os jovens, que faz com que muitos dos nossos jovens, alguns até cérebros, acabam por emigrar para outras paragens, correndo grandes riscos que temos estado a assistir no dia a dia, num mítico mar Mediterrâneo. Dizer ainda que a escolha de Angola faz jus ao grande conhecimento bíblico que diz que todos serão chamados, mas poucos escolhidos. Acredito que muitos países africanos tinham essa apetência em serem escolhidos para albergar esta Bienal, mas a sorte coube em Angola. E tudo isso por mérito próprio, tendo em conta as provas que Angola tem estado a dar na materialização, na conquista da paz em várias partes do nosso continente. É muito interessante que, independentemente destas vitórias diplomáticas, é muito importante que se diga que em 2021, portanto, a Bienal volta justamente para Angola. Muito bem. Portanto, a Bienal, a segunda Bienal a realizar-se em Angola, não sei, possivelmente será aqui em Luanda ou noutras províncias, será em 2021. Então, isto é para dizer que Angola é um país abençoado. É abençoado ainda porque ainda estamos à espera de uma terceira visita papal. Todos os países querem receber papas, mas nem todos os países africanos estão selecionados para receber o papa e para receber uma segunda Bienal. Portanto, Angola aparece bem na fotografia e oxalá que continuemos nesta senda. João Fortunato, volto a si. Numa primeira abordagem, gostaria de insistir na questão que eu coloco sobre as afirmações da diretora-geral da Unesco e do Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege. O que eles disseram reflete justamente o que está a acontecer nesta altura no continente africano? Há um desanuviamento internacional. Portanto, nós temos atualmente as potências no mundo que têm a sua grande influência sobre a África. A África ainda continua a ser aquele continente marginal, mas necessário.
E nós temos os problemas internos que temos. Eu acho que a escolha do tema paz para se atingir, a cultura para se atingir a paz, eu acho que foi inteligente. Primeiro, eu estava a dizer aqui há bocado que eu queria felicitar o Estado angolano, a Unesco e a União Africana, não é? Mas eu acho que nós temos que olhar para nós próprios. Ninguém, mas ninguém, vai resolver os problemas dos africanos. E a questão da paz tem questões muito profundas. Podem, na aparência, parecerem conflitos, sei lá, com uma certa simplicidade de grupos de influência, etc. Mas a questão da paz em Angola tem questões muito profundas que passam pela educação, passam pela consciência de que nós somos africanos detentores de uma cultura, de determinado comportamento, e essas causas têm que ser estudadas nesses debates. Eu tenho estado a defender que, independentemente do entretenimento, a questão da paz tem que ser discutida, porque senão não interessa. Tem que ser discutida com profundidade. Julgo que estão os países que estão em conflito na Bienal, não é? Parece que é muito importante que semelhante tal aconteça. É necessário que os países em conflito estejam nessa Bienal. Temos que nos conhecer. Há um grande problema que é o tecnológico e depois esses problemas estão todos relacionados. O domínio das tecnologias redundam depois no domínio dos países sobre os países pobres. Está bem? Então, nós temos que nos unir, temos que olhar para nós próprios, enquanto africanos. Nós temos a tendência de conhecer, tem-se estado a dizer que uma mentira chega mais rápida através de um meio tecnológico rápido e através dessas modernas tecnologias da esfera comunicacional. Mas é aí que nós temos que investir, na educação. Nós temos que dominar as tecnologias. Eu não sei como é que isso anda, não sei como é que são valorizados os quadros africanos. Eu acho que é um problema. Portanto, eu sou um bocado pessimista em relação ao que vejo para o futuro, para a configuração do futuro dos africanos. Porque o que fazemos hoje vai determinar o que seremos no futuro. Então é necessário que se olhem nessas questões com muita seriedade. João, deixa-me só colocar aqui uma questão. Na sequência do que estás a dizer, já em 2014, a Unesco definiu, digamos, a prioridade África, que é um programa que vai até 2021. Em tão pouco tempo, é possível, digamos, chegarmos até a um estado de paz, de estabilidade no continente africano? Não acredito, por causa há um excesso de dependências da África. Nós temos que nos compreender, nós temos que fazer mais. Eu apontava 3 momentos, tem estado a passar aí um spot sobre a Bienal, em que eu aponto 3 momentos importantíssimos no ensino em África. O investimento nas línguas, porque as línguas depois, o ensino de uma língua materna dá aso ao conhecimento de uma língua estrangeira. O conhecimento das línguas redundam depois no conhecimento das culturas, em domínios como a antropologia, a linguística, etc. Está a ver? O conhecimento de uma língua materna, o que é que dá? O ensino da matemática dá-nos para os computadores, dá para a química, dá para a física, etc. E o ensino da geografia dá-nos para a história. Uma ocorrência histórica acontece num espaço geográfico. São 3 momentos do ensino que os africanos têm que investir. Nós temos que criar formadores, ok? Formar formadores nos domínios das línguas, da matemática e da geografia e da história. Esquece. João, tudo depois vai acontecer naturalmente. Volto já para si. Não há investimento nisso. Paulo Gamba, quando a prioridade da África foi estabelecida pela Unesco, portanto, houve comentários, análises de que 8 anos seria muito pouco tempo num continente que estava em permanente conflito.
Hoje faltam um pouco mais de 2 anos para que este programa Prioridade à África chegue até ao fim. Nesta altura e como académico, consegues apresentar algum tipo de resultado deste programa Prioridade à África? Obrigado, João. Antes de mais, gostava de agradecer o convite e também os convidados. E o João Fortunato, para que as pessoas saibam, foi meu professor, né? O mais velho Fernandes e o amigo Isidro Fortunato. João, eu tenho dificuldades em perceber isso, porque a África continua sempre a ser vista na mesma perspectiva da visão colonial, ou seja, é uma instituição supranacional, como a Unesco, que é uma extensão das Nações Unidas, que olha para a África como um foco, um único elemento, quando na verdade são 54 países soberanos. Em 2014, no Jubileu da África, foi determinado o meio século, né, para o desenvolvimento da África, que previa aí 50 anos. Mas esse tipo de comportamentos tem muito a ver com um elemento que se vai resvalar na forma, no contexto da aquisição da soberania dos países africanos, o contexto das independências dos Estados africanos. Muitos desses Estados africanos, quase todos eles, acabaram por fazer extensão àquilo que foi uma espécie de programa colonial que foi assente em 3 pilares, né? Que é a religião, o sistema político e o ensino. Não é possível que, a uma altura dessa, portanto, a África continue a ser vista como se de um país se tratasse, quando, na verdade, existem alguns modelos africanos que servem até de alguma referência. Mas quem vê a África nesta perspectiva? A Unesco, por exemplo, não é? As Nações Unidas, por exemplo. Enfim, grandes corporações internacionais. Mas eu chamo a atenção o facto, e eu penso que isso é unânime, que Angola, de facto, está de parabéns por resolver isso, mas há modelos de pacificação em África que devem ser referência. O modelo angolano é uma referência, o modelo ruandês é uma referência, o modelo etíope é uma referência, mesmo o modelo da Guiné-Conakry, eu refiro-me aos estados pós-guerra, né? Agora, todos esses países que eu acabei de mencionar acabaram por atingir a pacificação com os próprios africanos. Se nós olharmos para a cronologia dos processos de paz em Angola, a partir de Nakuru, Mombasa, Alvor, Bicesse, Lusaka, sempre houve mediação internacional. Mas a paz efetiva acabou por acontecer quando os 2 beligerantes, né, angolanos, reuniram e entenderam que deviam conversar e terminar com a guerra. Para não falar de Angola, vou, por exemplo, no modelo guinense, da Guiné-Conakry, por exemplo, quando o capitão Dadis Camará, né, tentou o golpe de Estado, o general Konaté... Hoje falou-se em relação à necessidade do continente aumentar, digamos, a qualidade da educação, justamente por ser aí onde nós, enquanto africanos, poderíamos encontrar e prevenir conflitos. Parece-lhe uma afirmação realística? Ela é realística e, ao mesmo tempo, utópica, porque as academias angolanas continuam a trazer conhecimentos para o entendimento da África a partir de uma perspectiva ocidental. Nas academias africanas não se estudam autores africanos. E eu falo disso porque eu passei em 2 universidades angolanas, né? E a forma como os currículos acadêmicos são construídos a nível das nossas academias formata um intelectual angolano com maior conhecimento da história universal do que propriamente a história africana. Por isso é que o professor Mukwege, na sua intervenção, falou do risco da neocolonização. E nós vemos mesmo
instituições internacionais. Eu, por exemplo, nunca concordei que o professor Mukwege fosse Nobel da da Paz. Paz. Eu sempre acreditei que ele devesse ser Nobel da Medicina, porque ele traz uma nova forma de combate a determinadas endemias que põe 4 profissionais num só. Ele é cirurgião, ginecologista, psicólogo e, ao mesmo tempo, psiquiatra. Né? Então, vê-se que, por exemplo, o Comitê Nobel da Paz, as ciências, não é? Resvalam-se para outras, né? Outras figuras, outros indivíduos, quando, na verdade, nós estamos em presença de um cientista que não foi valorizado como tal. Exatamente. Eu acho, acima de tudo, que o Prémio Nobel da Paz chega a ser o principal de todos eles, né? Mas eu não acho. João, só para passar aqui, passo já a palavra. Isidro, foram aqui apresentadas diversas perspectivas. A questão que eu coloco para si tem justamente a ver com o facto de se estas manifestações, se estas realizações, como a Bienal, podem contribuir, de facto, para uma cultura de paz no continente africano. Bem, obrigado desde já. Eu digo que pode, claro que pode, e eu acho que a Bienal é um encontro de vários países africanos para a resolução de algo que é comum, que é a busca dessa paz. De dizer que não existe paz sem cultura e não há cultura sem paz. Logo, nós temos cultura de paz, mas é preciso que nós tenhamos em mente que a cultura é que vai construir a paz. E nós precisamos de olhar para vários exemplos que estão na história. Nós vamos falar, por exemplo, da Revolução Cultural Chinesa. E eu acredito que os africanos precisam de ter uma visão. Existem 2 momentos da nossa história que precisam de ser registados. Não só da nossa história, mas da história universal, e que os africanos devem pegar essa visão. Eu acho que devia ser obrigatório para nós compreendermos a Revolução Cultural Chinesa e a visão de Thomas Sankara, as reformas que Thomas Sankara levou a cabo. Digo isso porquê? Porque nos dias de hoje, quando falamos em educação propriamente, nós estamos a falar, como o Paulo já falou, nós estamos a falar de uma educação basicamente eurocêntrica, que cria agentes ocidentais dentro da realidade africana, para encaminharem agendas propriamente ocidentais. Continuamos com o problema do paternalismo, porque eu digo que a Unesco é uma instituição paternalista, até pouco é paternalista, do modo que ela olha a África. Do modo que olha a África. E nós continuamos a receber metas dessas mesmas instituições e, no entanto, eu acho que nós temos autonomia para fazer melhor. Eu acho que a África, depois dessa agressão histórica, colonialismo, todo esse processo de violência, nós precisamos de um momento entre nós africanos sem a presença de nenhuma instituição ocidental. Digo isso porquê? Porque nós não conseguimos encontrar um elo comum, aquilo que o Cheikh Anta Diop definiu como unidade cultural africana, por causa desses conflitos. E, para além disso, existe a necessidade de desberlinização da África. Eu acho que essas fronteiras têm sido um ponto agudizante naquilo que é o fabrico de conflitos. O professor Severino Nguenha, moçambicano, ele fala-nos do legado da Conferência de Berlim. É necessário que nós desberlinizemos a África, porque nós continuamos a nos ver como estrangeiros. Mas como é que um assunto como este, que tem a ver com a soberania dos Estados, os limites geográficos, numa altura como esta, em pleno século XXI, pode ser resolvido? Não, nós podemos resolver isso da nossa maneira, mas vamos lá ver. A desberlinização é importante porque a desberlinização hoje já é mental. Hoje nós já não temos só fronteiras físicas, territoriais. Hoje em dia o berlinismo é mental. Nós olhamos para os nossos irmãos em África como estrangeiros. Do caso da xenofobia sul-africana, afrofobia, é basicamente uma extensão desse conflito que começa nas fronteiras, desenhadas nos interesses ocidentais, a partilha da África. Depois nós vamos encontrar a francofonia, a anglofonia, os palopes, todos estes são elementos, na verdade, de manutenção da narrativa colonial sobre os benefícios do próprio colonialismo. Nós temos aqui, em pleno século XXI, países a pagarem 500, estamos a falar de... Pagar imposto, né? A pagar impostos de colonização. Estamos a falar de 200 bilhões que são expropriados de África. E nós temos as Nações Unidas aí, será que nós temos a União Africana aí, será que não se olha para esses aspectos? O nosso atraso faz parte de uma agenda. O nosso atraso enquanto povo é parte de uma agenda. Primeiro, não conseguimos desenvolver a unidade que devia ser um referencial para nós. Porque a unidade vai resolver os nossos problemas, mas a unidade é preciso que nós reconheçamos primeiramente a cultura.
E outro grande problema que nós temos também aqui são as religiões coloniais. Nós continuamos com o Islão e o cristianismo aqui. Mas nós não podemos entender que essas duas religiões foram parte de uma agenda de agressão histórica. Então, o que é que nós temos aqui? Nós precisamos propriamente de olhar para a nossa espiritualidade e ancestralidade para nós podermos corporizar a cultura e solidificarmos uma identidade que permita que os africanos se reconheçam como um povo que teve sob ataque comum. Quando Nkrumah, em 1957, na independência do Ghana, falou que a independência do Ghana era o princípio para a libertação de todo o continente. Deixa-me pegar justamente da perspectiva que apresentas. Eu percebi, por exemplo, em relação aos convidados, que há um ponto em comum entre vocês, que é a autonomia do continente africano. João, uma perspectiva muito interessante aqui do pesquisador africano Isidro Fortunato, quando fala de desbordelização. Estive a escutá-lo com muita atenção. Quanto mais não seja um Fortunato, né? Estou a brincar. Com muita atenção, mas aí questões muito utópicas. Nós precisamos primeiro de pão para ter paz. Ok? E este pão só conseguimos com conhecimento. Eu insisto na tónica da educação. A educação é de suma importância. A educação aí não é só tecnológica, é uma educação moral, cívica e etc. Há coisas muito utópicas, há coisas elaboradas numa perspectiva... Utópico não quer dizer que não se realiza. O topos é fora de lugar, só. Topos é lugar, ok? O topos é fora de lugar, não quer dizer que no futuro não se concretize. Ora bem, então, eu continuo a insistir na tónica da educação. Portanto, esta Bienal é bem-vinda, mas, por exemplo, há questões ligadas à própria Bienal, porque isso parece que ainda não foram aqui afloradas, numa perspectiva de maior inclusividade, ok? Estou a falar dos promotores culturais angolanos, estou a falar do património da música popular, não sei se está presente, tenho um conhecimento meio em diagonal da programação, mas eu acho que é muito importante que esse tipo de evento tenha paz também no seu interior e seja mais inclusiva, está a ver? Não sei se me estou a ser entendido. E então, ok, tudo bem, África, passado da África, religiões africanas, religiões ocidentais e depois qual é a solução? Elas estão enraizadas. Há uma perspectiva cultural de pluralidade. Hoje fala-se em pluralidade, não se fala de cultura, fala-se de culturas. Falam-se de culturas, em que o indivíduo é uma soma de indivíduos, ok? Portanto, isso temos que ser mais realistas. As religiões estão cá, em África. E as pessoas têm crenças, não é? Tudo bem, bonito, interessante. Mas agora qual é a solução? Como é que vamos sair da pobreza? Como é que vamos sair da miséria? Isso é que é importante discutir. É algo que eu queria deixar aqui claro, é que as religiões estão cá, mas têm uma agenda. Toda religião transporta uma agenda. Nós sabemos que nós temos os Estados africanos, a maior parte não foram propriamente colonizados, mas foram cristianizados, ou seja, o colonialismo é uma extensão do cristianismo. Então, foram cristianizados. E o cristianismo tem uma agenda, e essa agenda é global, a gente sabe. Então, existe uma necessidade de nós olharmos, fazermos esse resgate. Nós precisamos que os nossos antropólogos estejam em condições de trazer essa parte da nossa cultura. Porque se nós olharmos para a essência daquilo que foi a Revolução Chinesa, foi simplesmente buscar a ancestralidade. Onde é que nós encontramos os nossos ancestrais? Na cultura, nas nossas tradições. Mas enquanto nós continuamos... Quando a gente fala às vezes de utopia, ou de utopia, às vezes a dificuldade que nós temos de acreditar numa perspectiva que não se enquadre dentro da visão ocidental que nós temos do mundo, porque a cultura resgata a visão. A visão do mundo está na cultura, a nossa visão. Hoje os chineses têm uma visão do mundo, nós temos o que é como africanos. Primariamente é importante que nós tenhamos uma visão que consigamos desenvolver cá entre nós. A Bienal, claro, é um princípio, né, para a reestruturação dessa unidade e dessa cultura de paz, mas é preciso que nós nos reconheçamos como um povo que teve sobre-ataque histórico e que todas as nossas respostas estão na nossa cultura. Será que a Bienal... Fernando Manuel... Mas deixa-me dizer, Isidro, a revolução cultural não foi de toda sumamente positiva.
Nenhuma revolução é totalmente a Revolução legítima. Cultural cometeu muitos erros na altura. Refere-se à chinesa? Sim, Com na Mao altura Tse-tung? de Mao Tse-tung. Lembre-se que Mao Tse-tung, com a Revolução Cultural, cometeu grandes danos ambientais. Lembra-se que ele havia mandado os seus comitês que estavam envolvidos na Revolução Cultural para eliminar todos os pássaros e outros animais que, portanto, combatiam as larvas e que causavam prejuízo aos arrozais, e tudo isso causou grandes danos ambientais. Mas é verdade que os chineses primam pela valorização da sua cultura. Só assim se explica o lugar onde é que eles se encontram. Eles ultrapassaram de longe os japoneses que os colonizaram. Hoje em dia é a terceira economia. Têm um preço, né? Agora, um aspecto que também levantou a questão da desberlinização da África. É verdade que no passado a África não tinha fronteiras artificiais como aquelas que nos foram impostas. A África tinha apenas fronteiras naturais, como montanhas, lagos, rios, grandes florestas, entre elas a floresta equatorial úmida africana, esta que se arrasta até de Mayombe até... Mas, com a Conferência de Berlim, foram-nos impostas fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais acabaram por balcanizar os grandes grupos étnicos que, no passado, compartilham um mesmo espaço geográfico. Mas é preciso também recordar que durante o período das primeiras independências africanas que ocorreram dentro do marco do pan-africanismo, por exemplo, o Ghana, que alcançou a independência em 1957, depois a Guiné-Conakry ou a Guiné Francesa em 1958 e as demais que vieram em 1960, ocorreram muitos conflitos fronteiriços. Lembra-se do conflito entre a Nigéria e os Camarões em torno da península de Bacassi. Este é um tema interessante, Fernando Manuel. Vamos fazer um breve intervalo. Okay. Nós voltamos daqui a pouco e vamos falar essencialmente sobre a Carta da Renascença Cultural, onde os promotores desta Carta estabelecem, digamos, uma ligação com o desenvolvimento científico do continente africano. Vamos tentar, depois do intervalo, perceber o que é exatamente esta Carta. Vocês é que vão debater isso, vocês é que são os pesquisadores, né? Porque há muita utopia nestas coisas também, não é?
Renovados os votos de muito boa noite, o impacto da Bienal de Luanda para a cultura da paz é o tema que nós selecionamos hoje para o nosso debate em Visão Atual. Os meus convidados, João Fortunato, homem de cultura e crítico musical, o historiador Fernando Manuel, o sociólogo académico Paulo Gamba e o pesquisador africano Isidro Fortunato. O historiador Fernando Manuel estava justamente a tentar estabelecer aqui, digamos, parâmetros e comparações entre aquilo que disse Isidro Fortunato sobre a autonomia necessária para os povos africanos para que, eventualmente, alcancem outro patamar de desenvolvimento. Pois, correto. Conforme eu dizia que a questão de Berlim dividiu e fragmentou muitos grupos étnicos africanos. Hoje em dia, existem etnias transfronteiriças do mesmo modo que existem também muitas línguas transfronteiriças. No passado, estes povos compartilham um mesmo território e foi justamente para evitar esta apetência dos povos voltarem às fronteiras históricas que a antiga Organização da Unidade Africana, hoje convertida em União Africana desde 2002, na Conferência de Durban, retomou, surge a chamada intangibilidade de fronteiras. A intangibilidade de fronteira visa justamente desencorajar os Estados a terem apetência pelas fronteiras traçadas anteriormente à Conferência de Berlim. E só por isso é que se justifica que não haja, no atual contexto, muitos conflitos entre os países africanos, como houveram nos primeiros anos da independência. Mas, eu me referi... Desculpa cortá-lo, mas isto não é novo. Né? Há um princípio no direito internacional, que é o princípio do tipo Ocidetis, que na verdade defende a intangibilidade das fronteiras herdadas pela Conferência de Berlim. Sim. E os defensores dessa teoria, quando a Eritreia autonomizou-se da Etiópia, defenderam que o princípio não foi violado porque a Etiópia não tinha sido colonizada de facto. Mas já não tiveram a mesma opinião em relação ao Sudão do Sul. Portanto, eu julgo que a questão não está, quando se fala da desberlinização, não se fala necessariamente na extinção das fronteiras herdadas da Conferência de Berlim. Fala-se do aspecto psicológico e do nível de complexo de inferioridade que foi imputado ao africano fruto de uma agenda colonial que foi dada sequência depois das independências. Paulo, desculpa só. Há algo também, né? Nós não conseguimos ter instituições para regular esse tipo de conflitos. Porquê? Por uma questão simples. Nós temos instituições fracas, mas muito fracas. Porquê? Porque a máquina ocidental não deixa as nossas instituições se fortalecerem. Nós temos TPI, temos Nações Unidas, temos um conjunto de instituições que estão aí o tempo todo para regular a nossa vida política e económica. E as grandes potências não aderiram. Deixa-me só permitam-me redirecionar aqui o nosso debate. A questão que eu coloco agora e é para o João Fortunato. João, nesta altura, em pleno século XXI, quais são para si os maiores problemas em África em termos de cultura de paz? A miséria, educação. Como é que nós vamos competir com os países desenvolvidos? Temos de estar educados, temos de ter um perfil técnico, temos que valorizar os angolanos. Ok? Quem diz angolanos é valorizar os africanos. Têm que estar valorizados na sua própria terra. Não é? Nós vamos ter sempre problemas se estivermos a marginalizar o sujeito angolano enquanto pessoa humana, o sujeito africano enquanto pessoa humana. E esse sujeito tem que estar educado para enfrentar o mundo. Os produtos africanos têm que ter qualidade e só têm qualidade com processos de produção qualificada para competir com os outros produtos. Nós estamos aqui num papo meio histórico, interessante até. E depois há outro tipo de coisas. Nem tudo que é ocidental foi negativo. A negritude, há uma pré-história da negritude que vai influenciar as independências em África, que tem a ver com os princípios de igualdade, fraternidade e como chama aquilo? Do francês, não é? Da Revolução. Da Revolução Francesa, exatamente. Do surrealismo francês, ok? Essa malta dos senegaleses, como é que ele se chama? O grande Senghor. Pois,
foram influenciados por esses pressupostos ocidentais que depois, reutilizados, deram as grandes revoluções em África. Okay? Aqui uma questão, João, deixa-me só colocar aqui a questão. E tem movimentos negros ainda, também há movimentos negros em função deste plano cultural africano, Angela Davis e não sei ainda quê. observamos e reparamos, João, só um momento, e reparamos, por exemplo, há vários e sucessivos apelos para que a comunidade internacional ajude financeiramente o continente africano. É possível ter uma independência a este nível e, ao mesmo tempo, a pedirmos à comunidade internacional que nos ajude financeiramente? Pedir dinheiro, isso é complicado. Bom, de facto é um paradoxo. Só para lhe dar um exemplo, em 1980... O edifício da União Africana foi construído com financiamento chinês, por exemplo. Sim, e depois até ocorreram rumores em como os chineses em relação a esta questão, espiam todas as conversas que se tratam dentro da União Europeia, o que foi desmentido, dentro da União Africana, o que foi desmentido pelos chineses. Pois, eu dizia que já em 1980, os chefes de Estado africanos da extinta OA haviam traçado o chamado PAO, Plano de Ação de Lagos, que previa, portanto, um desenvolvimento endógeno sem a mão invisível do Ocidente. Mas isso não passa, portanto, de uma utopia, porque todos os planos que a África traça, tanto o NEPAD como o Plano de Ação de Lagos, e outros planos que têm muita incidência para o desenvolvimento de África, conta sempre com orçamentos dados pelos países da União Europeia, no âmbito do ACP, África, Caribe e Pacífico, e no âmbito também do AGOA, que é aquele projeto dos Estados Unidos da América. Então, não se compreende como é que o país quer decolar sozinho e, por outro lado, continua a depender dos países ocidentais. Não, mas há um ponto interessante nisso tudo, é que eu julgo que a África é vista como um local fértil para ditadura, para ditadores. Mas a única ditadura que eu conheço nesse mundo é a agenda econômica euro-americana e agora asiática. Porque chamam-nos de ditadores, mas os ditadores em África são produto, uma extensão dessas políticas econômicas, essa política predatória do novo capitalismo. Então, é preciso que nós tenhamos a capacidade de olhar para essas coisas, para os produtos que são fabricados aqui em África, e olhar também para a história, porque é que vários panafricanistas, no decorrer da história, foram sistematicamente assassinados. Eu tenho muita dificuldade em transferir o nosso passivo para terceiras pessoas. E confesso que gostaria de perceber melhor a teoria que apresenta em relação a esta questão, que os ditadores africanos são, digamos, um subproduto, uma criação, digamos, do Ocidente. Deixa-me só passar aqui ao Paulo, que estava a fazer aqui à testa. Paulo, é uma questão recorrente no debate cá aqui em Angola, sobre a questão de nós sermos, nós não, porque eu nunca fui ditador, mas dos ditadores serem influenciados, digamos, pelos ocidentais. A tua opinião em relação a esta questão? Há um professor americano chamado Noam Chomsky que ele explica bem isso. Ele falava do good dictator e o bad dictator, o bom e o mau ditador. Chomsky... O linguista, o exatamente. Chomsky diz que existe o bom ditador é aquele que coarta direitos, liberdades, garantias dos seus cidadãos da pior forma possível, desde que ele satisfaça os anseios, os interesses económicos de uma grande potência, ele é protegido. A questão da Singapura, por exemplo. Exatamente. Uma ditadura benigna. Ou vimos agora a morte do jornalista Jamal Khashoggi, né? Numa embaixada. E a Arábia Saudita é dos países, um dos piores países para ser mulher, né? Apenas há 2 meses foi autorizada a mulher a ir para um campo de futebol, mas tem que ir acompanhada de um varão. E o ano passado, apenas a primeira mulher tirou uma carta de condução. Ou seja, há um conjunto de violações de direitos que, por exemplo, refiro-me aos Estados Unidos, por exemplo, é muito normal não se pronunciar em relação a isso, né? Falo dessa explicação que Chomsky diz muito bem. Mas agora, do ponto de vista, isso que o Isidro falou, e eu concordo
plenamente. As grandes corporações que os nossos ditadores são, digamos, uma extensão, dos interesses das grandes potências. Essa extensão desse grupo internacional, esses grupos internacionais que são extensões de organizações internacionais, como por exemplo a Organização das Nações Unidas, é importante que nós percebamos em que contexto é que ela foi criada. A organização Paulo, se eu percebi bem, a teoria que você e o Isidro estão aqui a apresentar, e deixa-me colocar a questão numa outra perspectiva, então porquê é que nós responsabilizamos estes ditadores, se eles de facto são responsáveis, são esta extensão, digamos, dos interesses ocidentais? Porquê é que não responsabilizamos? Porquê é que desresponsabilizamos? Não, existe algo que é muito importante. Acho que as pessoas devem assinalar muito bem aquilo que aconteceu no Zimbábue. Nós chamamos o Mugabe de ditador, mas a gente não olhou o grande enredo. Nós continuamos a olhar as revoluções africanas, as reformas, tudo o que se tenta acontecer cá em África dentro de uma perspectiva muito ocidental, e isso é um grande erro. Olhar para Mugabe é compreender uma história de resistência também. Porque todo grande líder africano com um projeto reformista, um projeto revolucionário, é sempre sabotado. Combatido. Então, é combatido e sabotado. Porque o caso de Mugabe, nós estamos a falar daquilo que é chamado de engenharia do isolacionismo. Tu podes ter um projeto reformista, mas tu estás rodeado de Estados berlinizados que respondem a interesses da agenda ocidental. Quer dizer que Kwame Nkrumah, conforme eu falava aquela hora, quando disse que a independência do Ghana era o princípio da libertação dos outros países em África, ele compreendia que a libertação total da África dependia da libertação de todos os países africanos, para se conduzir uma revolução e uma reforma realmente que valia a pena. Então, é preciso dizer aqui que as revoluções africanas são sufocadas por causa da berlinização dos Estados também, porque eu, se estiver em Angola, e o Mugabe precisar de apoio meu, eu não vou poder dar. Uma berlinização também é linguística, não é? Claro, Exato. Claro, porque eu vou estar a responder interesses ocidentais. Nesse caso, eu não vou dar uma resposta ao Mugabe. Então, nós contribuímos para o grande fracasso das revoluções africanas. Então, mas qual é a função da União Africana? A União Africana, acabamos de falar que a União Africana recebeu dinheiro da China, por exemplo. A China é um país que tem grandes interesses em África. Então, quando uma União Africana recebe dinheiro para ter o seu quartel-general num continente rico como o nosso, nós estamos a falar que a União Africana não tem grande autonomia. E aqui um elemento, por exemplo, automaticamente. Aconteceu recentemente, quando a União Africana em plenário condenou os resultados eleitorais no Zimbábue, né? Saiu uma decisão de que haviam de impor algumas sanções, e depois da plenária, os líderes começaram logo a mandar os parabéns ao recém-eleito presidente do Congo Democrático, o Tshisekedi. Eu estava a dizer aqui, o Isidro falou algo muito bem. Aliás, os comunicados, um da União Africana e outro, por exemplo, de Angola, estavam ligeiramente em contradição. Exatamente, mas o ato seguinte houve felicitação por parte do mais alto magistrado da nação em Angola. Mas quando se fala, por exemplo, da reforma agrária, fala-se da forma como Robert Mugabe recebe as terras, mas não se fala também da cláusula dos acordos de Lancaster House que obrigava, né, os ingleses a devolver a terra aos legítimos proprietários. Isso não se fala. Ou seja, então nós estamos em presença de... Então era uma atitude legítima. Sim. Do ponto de vista jurídico-legal, sim. Então, o exemplo que eu chamo sempre a colação é Mugabe versus Mobutu. Mobutu foi usado, por exemplo, como um instrumento para, portanto, a implementação, ou seja, impedimento de uma agenda comunista que foi atribuído a Lumumba e serviu os interesses do Ocidente durante algum período. Exato. Até 1997 já não servia. Ou seja, tornou-se uma peça descartável. A questão que se coloca é exatamente aí. Os interesses valem até certo ponto e depois, quando é descartado, todo um continente acaba por se revelar. Deixa-me regressar à projeção de Angola na realização desta Bienal.
João, o facto de nós termos contribuído para a cessação das hostilidades, ou pelo menos da tensão militar na fronteira entre o Ruanda e o Uganda, é um papel que realmente devemos assumi-lo ao nível, por exemplo, da região dos Grandes Lagos. É uma vitória nossa, uma vitória de Angola? Bem, eu acho que toda atitude dos políticos e da elite política angolana que visa a pacificação de outros povos, eu acho que é positiva, não é? Nós temos alguns conflitos que o contributo de Angola foi de suma importância, não é? Estou a falar a nível de conflitos noutros espaços. Mas mais do que resolver problemas alheios, eu acho que Angola tem que resolver os seus próprios problemas, não é? É só isso que eu penso. Portanto, estamos numa situação em que Angola tem o prestígio que tem em relação portanto, em África, e eu acho que esse prestígio deve ser reutilizado também para a solução dos seus problemas internos. Às vezes a ideia que dá é que nós temos esse prestígio e parece que esse prestígio não é usado de forma criativa e inteligente para a solução dos nossos problemas, que nós temos muitos problemas também, ok? Portanto, há a aparência e há a essência. Eu sou muito mais partidário da essência, ou seja... Mas parece que os líderes africanos vão mais pela aparência. Porque há aqui uma tentativa... Há aqui uma tentativa, parece que é uma espécie de tentativa de copy-paste. Ou seja, o modelo de resolução de conflito em Angola, ela serviu para Angola. É um modelo bom. Tá? O que não significa necessariamente que seja bom para outro país, porque o contexto histórico, a sua realidade... Por exemplo, nós tivemos aqui chefes de Estado da República Centro-Africana, do Burundi, do Tchad, do Mali, do Sudão. Quer dizer, vieram pegar o modelo angolano para implementar. Olha para esses países. Continuam em conflitos de média, baixa e alta intensidade. Ou seja, então os modelos políticos eles não devem ser ipsi verbis, né? Cada realidade é uma de acordo. Há fórmulas que não são outro aspecto que é fundamental. Outro aspecto que é fundamental é o facto de haver no mundo 200 milhões de jovens, 50% dos quais estão em África, desempregados, estão no continente africano. Isto pode representar, digamos, um foco, um potencial de conflito no âmbito mesmo desta agenda da Bienal de Luanda. Aliás, João, em 2015, quando houve a cimeira União Africana e União Europeia que ocorreu em Abidjan, um dos pontos focais que foi bastante discutido para além da questão da imigração no mar Mediterrâneo foi a questão da juventude africana, que cresce de forma exponencial e que tem que se fomentar o emprego e a ocupação dos jovens, a educação, como disse o João, porque se não se acomodar a juventude dentro das suas aspirações, a África continuará a ter potenciais conflitos. Isto é sem dúvida. Porque mas ainda é sintomático o facto de vários jovens estarem, digamos, a passar o Mediterrâneo, a atravessar o Mediterrâneo para o continente europeu. Isto também, digamos, pode influenciar os programas de desenvolvimento do próprio continente africano. A busca do sonho, temos que sim, mas as soluções africanas têm que ser encontradas por nós próprios. Não podem ser feitas por encomendas dos países europeus. Eu acho que existe muito boa vontade. Temos que acabar com o fenômeno França-África. Temos que acabar com esse fenômeno. Eu acho também que existe muito boa vontade dos Estados africanos em continuarem a ser paternalizados, né? Porque é preciso nós olharmos, o que eu estava a falar àquela hora, é preciso olharmos para a história, a perspectiva do assassinato sistemático de vários líderes que tinham uma visão progressista com relação à África e que usaram plataformas como o marxismo para tentarem levar a luta até uma margem e depois de evidenciar aquilo que é o panafricanismo, foram sistematicamente assassinados.
Desde lá, o que é que nós temos? Nós tivemos sempre pessoas que foram E moldáveis podes até citar nomes. aos interesses dos grupos. Não, mas é verdade. Sankara, e todo líder... Essa é uma grande oportunidade para citar os nomes. Não, nós temos o Thomas Sankara, o Lumumba, por exemplo. Nós sabemos quais foram as administrações que deitaram esses líderes abaixo. Nós tivemos o Eisenhower, que o Alan Dulles tem um livro que ele explica isso. O Alan Dulles foi diretor da CIA na época do Lumumba, que fala como é que eles proporcionaram o golpe de Estado. E essa cultura de golpe de Estados e tal é uma cultura muito francesa, porque o próprio Charles de Gaulle, ele quando fala da estética das independências, ele referia-se a um termo semelhante ao igual em inglês para ver, para o inglês ver. Aliás, o conceito universal de golpe de Estado é francês, né? Coup d'État. Coup d'État. Então, nós vamos encontrar o quê? Um assassinato sistemático e depois nós temos uma África que os líderes que vão entrando já são cooptados estrategicamente para servir os grupos de